sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com essência musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com essência musical. O que fazes? Esta semana, no Conversas com Essência Musical, vocês vão ver uma cara que há pouco tempo passou por aqui, mas ele vem em nome individual agora. Olá, João Feneja, bem-vindo ao Conversas com Essência Musical, agora em nome individual. Olá, muito boa noite. Boa noite, depende da hora que nos ouvirem, mas sim, boa noite. Para quem esteve um bocadinho distraído, o João faz parte dos Dona Alzira, que foram nossos convidados já há um mês e pico, mais ou menos. Já foi há algum tempo, mas o João também tem um projeto individual de música, assim como já tivemos aqui outros casos, como o caso do Olavo Bilac e o caso do Rui David, que tinham projetos individuais. O João Feneja tem o seu próprio projeto. E vamos hoje falar sobre esse projeto mesmo, mas vamos começar pelo início, como sempre. Como é que a música surgiu na tua vida, João? Claro que sim, vamos começar pelo início, que é basicamente, na minha família não havia qualquer tipo de tradição familiar. Nunca na minha casa houve um CD, apesar dos meus pais serem pessoas com educação superior, nunca houve o gosto da música, nunca houve nada. Portanto, sempre foi tudo muito por mim, porque como havia uma falta tão grande, eu sentia, quando via os colegas na escola tocar guitarra, que também queria, e dizia à minha mãe muitas vezes que queria tocar guitarra e queria aprender, mas amanhã vamos ver a escola, vamos não sei o quê, e acabou sempre por passar, até ao dia em que o meu sobrinho, que tem menos de 3 anos do que eu, começou a aprender no ATL dele, e eu aí não houve nenhuma hipótese, pedi para ir com ele, e foi aí que começou, no início, já tinha 14 anos, eu quando comecei a tocar guitarra, eu na altura era um adolescente, no meio de crianças, a tentar aprender uns acordes de guitarra, e depois eventualmente prossegui para o Conservatório de Santarém, onde tive aulas também com um músico muito conhecido da Praça Pública, que é o Tim, o professor António Santos, é professor no Conservatório de Santarém de Guitarra Elétrica, depois com o Alex Bento, onde estudei jazz também em Santarém, no ano a seguir, e depois vieram as tours na faculdade, e as noites com amigos a tocar guitarradas, que depois começaram a saber um pouco e a pedir composição e letras da minha autoria. E depois pronto, o caminho foi-se fazendo, passo a passo, treino a treino, jogo a jogo, e hoje estamos aqui a apresentar o projeto. Muito bem, já te conhecíamos enquadrado noutro projeto, como disse no início, os Dona Alzira, que foram nossos convidados, em 2025, agora és um dos primeiros a inaugurar o 2026. És o segundo, no fundo. És o segundo convidado de 2026. O que é que andas a fazer? Agora pergunta e vais-me falar dos Dona Alzira, provavelmente, não é? Sim, neste momento eu estou muito focado, estou mais centrado. A minha carreira está mais centrada nos Dona Alzira, onde estamos a pensar lançar um álbum talvez em abril, maio, mas não parei ainda a solo. Estou a fazer algumas canções, não para apresentar em álbum, mas porque no projeto Dona Alzira acabamos por cada um fazer umas partes. No caso do solo tem que ser sempre eu, e para não perder o treino e a escrita e tudo mais, vou fazendo umas canções e também para outros artistas, que às vezes vão surgindo pedidos. Mas sim, com força, muita força, é Dona Alzira, e aproveito aqui também para falar ao público açoriano que, se quiserem concertos animados, jovens e divertidos,
nos Açores, Dona Alzira está mais do que capaz para fazer uma digressão interregional e sim, é um bocado por aí. Vamos então começar a falar sobre música e comecemos então pelo teu próprio processo criativo. Já falámos anteriormente do processo dos Dona Alzira e é uma coisa em conjunto. Como é que se processa o teu processo criativo individual? Sim, no caso de Dona Alzira, acabávamos sempre por ter uma abordagem de eu faço a música e depois escrevemos uma letra por cima disso. No caso individual, é uma mixórdia, porque às vezes acordo com uma melodia na cabeça e faço a música, acompanho a música a partir daí. Outras vezes acordo com vontade de tocar guitarra, vou tocar e sai-me uma harmonia qualquer e depois tento meter uma melodia. Outras vezes começa com uma palavra, um trautear, qualquer coisa que rima com qualquer coisa e vai-se compondo coisas diferentes. Enfim, há toda uma panóplia de métodos aqui de composição, de escrita, de música. No caso da Dona Alzira é um bocado menos flexível, mas acabamos também por fazer e refazer várias coisas. Mas o processo acaba sempre muito por passar o processo acaba por ser sempre muito diverso, não é algo que é fixo. Diz-me uma coisa, tu és um artista assim mais autobiográfico quando escreves para ti ou contas as histórias dos outros? Ou aquilo que te vem à cabeça? Depende. Eu sou um artista que é o que acontecer. No caso das minhas histórias, isso tinha pano para mangas numa certa altura da minha vida, em que estudava na faculdade. Agora, a partir do momento em que uma pessoa começa a trabalhar e começa a ter uma vida normal, acaba por ser um bocado mais voyeur. E é mesmo ou voyeur, ou no caso, muitas vezes também acontece, da imaginação ou do pop culture, que uma pessoa vai vendo aqui e acolá, vai buscando bocadinhos daqui e de acolá. Tento também ler mais para ter outros universos e outras personagens que possam interessar, e também serve muito de investigação, até para ter vocabulário para fazer coisas diferentes. Mas houve uma fase, respondendo diretamente à pergunta, houve uma fase onde realmente eram histórias minhas e houve outra fase, que é esta agora, que é também um pouco de tudo. Muito bem. Quais são as emoções que tu mais vais buscar para as tuas composições? Aquelas que te inspiram mais a compor? Isso também tem a ver com fases da vida, mas acho que há uma que é transversal a todas, que é o amor. Acho que apesar de ser um sentimento muito doloroso, é também aquele que mais nos une a todos e que acaba por trazer a todas as pessoas um sentimento de pertença. Somos humanos, então amamos todos, então é aquele que muitas vezes deve ser mais falado. Depois há também no último EP que fiz em 2023, o Bom Porto, também escrevi sobre uma coisa que é uma fase que estava a passar na vida, que era o facto de viver frustrado com não conseguir viver da música. E passa por aí mensagens de vamos conseguir e vai ser possível. Portanto, enfim, há uma série de coisas sobre o que escrever, há uma série de sentimentos que puxam, mas sobretudo, tal como as pessoas que nos ouvem, tal como toda a gente no mundo, o artista é algo que está sempre a mudar e é algo que eu acho, na altura não achava, porque pensava que era uma fórmula, mas agora, olhando mesmo até para os meus pares, percebo completamente que é algo que é completamente normal. Falemos das tuas influências pessoais na música. Quais são aquelas que tu vais buscar mais para criar as tuas criações musicais? Quais são aqueles nomes que te recordas como influência naquilo que tu escreves, naquilo que tu crias?
Isso também é uma questão de espaço temporal da minha vida. Houve uma altura que era muito Miguel Araújo, foi a base de tudo. Ou seja, eu comecei a escrever músicas por causa de Miguel Araújo. Depois é um trabalho que acaba por ser, vou explorando as referências das referências e acabei por conhecer, fora daquilo que é o Rui Veloso das rádios, o hard rock, fora de moda, os Mingos e Samurais, explorei aquilo tudo e o Rui Veloso tornou-se uma grande influência. Depois houve muita coisa, também nestes últimos tempos tenho dedicado um pouco à guitarra portuguesa e os fados tradicionais. Há poetas e poetisas incríveis que servem muito de inspiração, como o Ari dos Santos e Mafalda, acho que é Mafalda ou Madalena Cid, mas é uma das grandes poetisas do Rio Batejo, tem fados lindíssimos e são grandes bases para mim. Portanto, há muita coisa e quanto mais vou descobrindo, mais vou percebendo que é infinito. Isto é infinito e se uma pessoa conseguir procurar como deve ser, acaba sempre por encontrar inspiração nas coisas mais banais e nas coisas mais mundanas e mais do dia-a-dia. Mas para ser muito claro e direto, se tivesse de dizer uma pessoa que eu considero a minha base, seria mesmo o Miguel Araújo. E se de repente se proporcionasse a oportunidade de tu, João Fenerja, fazer um dueto com o Miguel Araújo e criarem uma música vossa? Seria, eu e o Miguel Araújo seria um grande dueto. Será mas que acho que o daí? Miguel teria de carregar um bocado a canção, porque de facto são dois níveis diferentes. O que será que iria sair daí, não é? Seria uma coisa mais... Seria uma enorme felicidade, pelo menos para mim. Seria uma um música enorme mais orgulho. saltitante, não mais alegre. Não sei. Isso também depende muito do dia e da hora, do que se passou na semana. E é muita coisa. Mas seria a concretização de um sonho, diz lá. Isso aí é transversal. Seria nesse dia, no dia em que a canção saísse, seria uma pessoa muito feliz. Bem, já passaste pelas outras perguntas, isto é complicado voltar-te a repetir, não é? Mas vou-te perguntar, isto em nome individual pode ser um bocadinho diferente com a Dona Alzira, não é? Até porque os teus colegas também falaram e responderam a algumas questões. Mas falemos na parte terapêutica da música, do quão é importante a música na vida das pessoas, como escape, como meio de exorcizar os demónios, quer seja para quem ouve, quer seja para quem cria. Qual é a tua visão desta parte da música? É assim, para mim a música é sempre para o ouvinte, mas quem escreve a música é sempre o primeiro ouvinte. Portanto, acaba por ser sempre a terapia de quem faz. Acho que é das coisas mais bonitas de fazer música é uma pessoa pôr de si a nu. Porque muitas vezes, apesar de, como dizia a pessoa, o poeta é um fingidor, chega a fingir que é a dor que tiver a gente. As coisas, por muito como é que eu ia dizer isto? Por muito ficcionadas que sejam, acabam sempre por ter um quê de verdade, mais que não seja pela exposição que uma pessoa põe na canção. A música, para mim, é uma companhia, e quem toca uma guitarra, quem toca um piano, quem toca qualquer coisa, quem toca um instrumento, nunca está sozinho. Portanto, eu tenho um espírito muito positivo, muito graças à música. Há outras componentes da minha vida que também têm interferência, como o desporto, mas a música é, sem dúvida, a parte mais importante. Tu sentes que exorcizas os teus demónios quando crias? Eu sinto que exorcizo tudo. Eu sinto que a base da minha felicidade é música. Não há um único dia da minha vida que eu não ouça música. Seja qual for. Desde música que se considere boa, má, erudita, mais comercial, o que quer que seja. Não é um dia sem ter música. E se de repente ficasses privado de ouvir música? E falamos, né, naquela questão dos Talibã,
do bloqueio que fizeram à música, aos instrumentos e a tudo o que é relativo a esta arte, em que simplesmente não permitem tocar instrumentos, cantar-se, ouvir música e o que é que seja. Tornou-se lei simplesmente a censura à música. Como é que te irias sentir num regime destes? Eu nem sei, mas uma coisa eu vou dizer: eu nunca na minha vida teria sem música enquanto não tivesse surdo ou mudo. Porque só para não ter música teria de estar surdo. Isso não há hipótese, não há volta a dar. E para não conseguir reproduzir o único instrumento que todos os humanos têm, que é a voz, então teria de estar mudo. Portanto, acho que não respondendo agora diretamente à questão que foi posta relativamente aos talibãs, como é que seria viver aí, e não sei se é por ter esta barba ou não, mas garanto que não seria um sítio onde eu estivesse muito tempo. Ou pelo menos estivesse muito tempo não estaria calado, com certeza. Ou então estarias preso, também pode ter... Ou preso, ou morto, ou qualquer coisa. Mas poderia não haver um instrumento, mas enquanto houvesse voz, acredito. Até porque a música nasce daí, não é? Se nós formos a ver a evolução que nós tivemos desde a pré-história até aqui, foi sempre por nós humanos que fomos evoluindo a partir de nada sem ser a nossa voz. Portanto, tudo começa aqui, ou com barulhos da natureza, ou com barulhos feitos pelo corpo, qualquer coisa. Portanto, teríamos de voltar ao início, mas sem música não. Achas possível comunicarmos apenas e unicamente com a melodia? Se não existisse palavra, se não existisse verbo, achas que nos conseguiríamos entender uns aos outros? Eu não sei como é que conseguiríamos entender, mas atualmente há tribos em África que falam com estes nhoque-nhoques, que eu não sei como é que se chamam, mas eles entendem-se bem, relativamente bem. Mas relativamente à melodia, posso dizer que uma música, se estiver num tom maior, geralmente transmite uma sensação de alegria. E se estiver num tom menor, transmite geralmente uma sensação de tristeza. Portanto, comunicar através de melodias é aquilo que os músicos fazem todos os dias quando tocam. Quando nós às vezes ouvimos na rádio uma música que fala sobre um tema que é muito triste, mas a música até está num tom maior, como por exemplo aquela música do Daniel Powter, o Bad Day, em que ele conta que teve um mau dia, mas a música é muito alegre, é num tom maior, e por isso acontece algo que traz para o ser humano uma alegria momentânea. E isso é algo que fica na comunicação da melodia. Não precisas de ir tão longe, estava-me a lembrar de dois exemplos bem alentejanos, não é? Bem alentejanos, que são estes os novos grupos de canto alentejano, versão moderna. Os Bandidos do Cante, a primeira música que lançaram fala de uma coisa super triste, mas muito alegre, não é? E a carta de despedida dos descendentes, acho eu, também é um assunto muito triste, mas é abordado numa vivacidade musical diferente da tristeza, portanto... É parte da arte de fazer música. Sem dúvida. Eu sou fã, agora incluindo também os Dona Alzira, não é, neste rol de música tradicional mais moderna, se é assim que podemos chamar. Eu sou fã desta nova tipologia de música porque vai buscar as nossas raízes, atualizando-as para as gerações atuais. O que é que tu achas sobre este nascimento destas misturas, desta revitalização de estilos musicais antigos, tradicionais, que agora se tornam atuais? Eu acho que faz parte. O canto, desde que também me lembro de estar em Tuna, que tive contacto com esse tipo de música, e fez-me sempre muita confusão como é que na altura, em 2011, 2012, ninguém... não era algo muito conhecido. Quando o canto passou a património imaterial da humanidade pela Unesco,
isto, ninguém pensava que chegássemos aqui com um boom gigante, mas eu sou muito apologista disto. Acho que o próximo, espero eu, que seja o fado, porque também é algo que me chama muito, mas acho que é uma forma necessária de trazer a cultura, pelo menos do país todo, à nossa juventude. E acho que aquilo que se está a passar no Alentejo é muito bonito, aquilo que se vai passar um dia no país relativamente ao fado, foi algo que já aconteceu nos anos 80, nos anos com a Amália Rodrigues e depois mais tarde nos anos 70 e 80, eventualmente há de dar a volta e passar por aí. Não sei se algum dia vamos ter o fandango do Ribatejo a bombar. Não tenho informação de música dos Açores, mas acredito que... A chamarrita. Qual? A chamarrita. Chamarrita, não conhecia, mas temos também nas ilhas vizinhas da Madeira, agora o Vandesia, a malta dos Napa, também o Zarco, portanto, acredito que se vai fazer aqui uma mexórdia de todos os lados e acho que isso é muito importante. Claro que nós nunca vamos conseguir fugir à cultura americana, não é? Porque está de tal forma embebido na música pop. Nós vemos muito isso nas influências dos artistas atuais que têm grande destaque dos Açores, nomeadamente o Cristóvão, por exemplo, que vai buscar o folk, sim. Não é? E tem o grande Sandro G, que também teve muita influência do hip-hop. O Sandro G é um símbolo da ruptura do tabu que era os guetos e aquelas situações de crime, não é, dos Estados Unidos. Ele chega aos Açores como é que se diz, repatriado por ter cometido crimes nos Estados Unidos e de repente queria lugar na música num estilo que não era muito ouvido. Portanto, o Sandro G realmente fez história. Mas sim, o Sandro veio recambiado, como se costuma dizer. Aliás, na série Rabo de Peixe aborda também essa parte. Exatamente. Foi uma homenagem muito bonita. Por exemplo, a série de Rabo de Peixe estão a trazer ao de cima histórias, claro, agora já transpondo muita para ficção, a parte do cinema. Muita ficção. O quê? Muita ficção pelo meio, aquilo não foi assim. Claro, mas estou a transpor histórias que já são conhecidas há algum tempo da sociedade portuguesa para o mundo. Eu creio que um dia também vamos ter sobre o 25 de Abril, que foi a única revolução do mundo que se fez com cravos. Também será um dia adaptado para a Netflix. Mas faz parte. Portugal tem essa, acho que o celeuma de acharmos que somos pequeninos e que a nossa cultura não presta, ou que um dia que as outras culturas são melhores, ou que a cultura americana, porque tem mais gente a ouvir, é melhor. Isso vai acabar, porque nós somos pequenos, é verdade, não conseguimos trazer a atenção que às vezes é necessária para que as coisas sejam sustentáveis, mas não é por isso que as coisas não tenham valor. Exatamente. Bem, e se de repente, eu não sei se pus esta pergunta a vocês, mas acho que não, se de repente fosses a andar na rua e tropeçasses num objeto, esse objeto não era mais do que a lâmpada do Aladino. Não lancei esta, pois não? Não. Então, na lâmpada do Aladino, sai de lá uma génia brilhante e tu ficas pasmado a olhar para ela e ela diz: Helá, tens direito a que eu te conceda 3 desejos, mas no mundo da música. Sim. Que desejos é que tu irias explorar nesta tua possibilidade de os pedir à génia? Bem, eu acho que o primeiro de todos e o mais importante é conseguir sobreviver a partir da música. Acho que esse é o principal desejo de qualquer músico. Subsistir a partir da música. Para que isso aconteça, tem que haver um segundo desejo, que é
muita determinação para se conseguir o que se quer. Muita. E naqueles dias que é mais complicado de manter o rumo definido, ter força. E depois lá está, é ter sempre o carinho do público e cada vez mais. Muito bem, boas escolhas. Agora, eu sei que é difícil, João, buscar a música preferida, porque vocês normalmente têm as vossas músicas como sendo os vossos bebés e é muito difícil de escolher qual é o preferido, não é? Porque não há bebés preferidos, não há filhos preferidos, não há... Não são as minhas. Mas aquilo que eu te vou desafiar agora é que seleciones uma das tuas músicas e esmiuces um bocadinho a história dela para fazer chegar ao público a verdadeira história que te levou a criar aquela música. Porque muitas vezes as pessoas interpretam à sua maneira cada música que ouvem e sai ao lado daquilo que o artista tinha. E essa é a magia da coisa. Portanto, vamos conhecer a história real de uma das tuas músicas à tua escolha. Não digo que seja a tua preferida, mas não há preferidas no artista, não, nunca tenho preferida. Mas... Eu tenho uma música que é o Timão, que é também do último álbum, que é sobre a vontade de querer e de continuar e de nunca desistir. Aqui não há grande história a tapar a música, porque a música até é bastante direta, e é realmente sobre tentar, para conseguir. Mesmo nos dias mais tristes e nos dias que não dá, continuar. Levantar, continuar, passo a passo. Este álbum foi um bom porto, é um bocado um paralelismo com o mar. Pronto, o mar não se consegue controlar, não é? Mas consegue-se controlar mais ou menos como é que se lá anda. E os açorianos vão de saber isso. Era o que eu ia dizer. Nós que eu disse, melhor do que os portugueses continentais. Portanto, o Timão, que é a codinha do barco, fala sobre isso. É uma música que fala sobre isso. E que poderia ser uma canção para passar aqui na vossa rádio, Alexandre. Quem sabe será a música que depois da entrevista sairá, não é? Eu lanço sempre uma música vossa depois de terminar a entrevista para apresentar as vossas músicas a quem está lá em casa. Quem sabe será o Timão a escolhida, já que a tua seleção poderá ser a seleção também. Bem, João, chegamos àquela fase em que te deixo o microfone disponível para deixares uma mensagem. Já sei que tu vais pedir concertos, mas antes disso... Isso já está pedido. Agora quero só... Diz? Antes disso, se calhar, falares um bocadinho também das tuas redes sociais e etc. Aproveita este momento para deixares a mensagem ao nosso público, que, como sabes, está no Grupo Central do Arquipélago, nas 5 ilhas do Grupo Central, a graciosa terceira São Jorge, onde estamos, Faial e Pico, mas também estamos online para todo mundo. O microfone é todo teu, faz as honras. Pronto, eu sou o João Feneja, ouçam a minha música no Spotify, nos YouTubes e nos Apple Music desta vida. Ouçam também Dona Alzira, que é um projeto onde eu sou compositor e autor. E saúde da boa para todos. Façam o favor de ser felizes. E já agora não te esqueçam de nós, contratem, não é? E etc. Se quiserem contratar, investiguem, ouçam-nos no Spotify, ouçam-nos no YouTube, vejam se gostam e somos a alma certa para a vossa festa. Muito bem. Obrigada, João, por teres acedido a este convite em nome individual. E já sabes, estamos sempre abertos e disponíveis a divulgar tudo o que vem de bom desse lado da música. Obrigado. A bom porto vou chegar, sou dono do meu destino. Se pensar em naufragar, sairei sempre vencido.
em busca do paraíso. Sei que o barco aguenta, mas falta o vento que é